O Vitor Pereira está acertado com o Flamengo há 2 semanas. Há 2 semanas que ele acertou com o Flamengo. Isso é uma coisa que irritou o Dorival Júnior, porque estavam negociando com o Dorival, até o Dorival descobrir. E aí, Venê? Nação, é isso daí que nós vamos ver agora no vídeo aqui no nosso canal. E tem também o Mauro César falando sobre a contratação que o Flamengo fez do Vitor Pereira. Vitor Pereira é o novo técnico do Flamengo para a temporada 2023. E eu gostaria de levantar uma enquete já logo cedo aqui para vocês. Vitor Pereira vai dar certo no Flamengo? Já escreve nos comentários. Então, muito bom dia para todos vocês aqui. Vamos para o vídeo de hoje, mas antes quero apresentar uma novidade para você que quer fazer uma renda extra utilizando o celular e uma conexão com a internet. Basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você aproveitar essa grande oportunidade. Então clica lá, confere, não é golpe, não é fraude, vai lá, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar você nesse final de ano, tá certo? Então vamos para as notícias de hoje. Tem o Mauro César, tem aí o Venê Casagrande, o Benji, o Cicinho falando sobre essa reviravolta que aconteceu no Flamengo, a contratação do Vitor Pereira. O Flamengo dispensou o técnico Dorival Júnior e está contratando, falta apenas assinar aí o contrato aí com o Flamengo. O Flamengo está fechando com o Vitor Pereira. Isso aí fez uma repercussão muito grande na imprensa esportiva falando sobre essa contratação. E nós vamos analisar aqui no nosso canal, por isso já chega, deixa o seu like. Se você não é inscrito, vai rapidinho, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos do Mengão. Créditos canal, SBT Arena e também ao canal do Mauro César, link na descrição. Vamos para as notícias do Mengão de hoje. Sobre o Vitor Pereira, a informação que eu apurei hoje é o seguinte: o Vitor Pereira, como todos sabem, tem contrato com o Corinthians até o final desse ano. Então ele ainda é um profissional de férias contratado pelo Corinthians. Obviamente, isso o impede de se apresentar na Gávea, no Ninho do Urubu, em quaisquer instalações do Flamengo, como profissional do clube, antes do dia 1º de janeiro. A apresentação dos jogadores vai acontecer antes, em dezembro, porque as férias começaram ainda em novembro por conta da realização da Copa do Mundo nesse período atípico. O Mundial sempre é no meio do ano, dessa vez no final do ano, por conta do clima insuportavelmente quente aqui no Catar, entre junho e julho. Então ela começou em novembro, vai até dezembro. Isso mudou o nosso calendário, antecipou as férias dos atletas, exceto aqueles que estão na Copa do Mundo, que terão férias posteriormente. Então todo o elenco, quase todo o elenco, voltará ao CT do Flamengo em dezembro. Não vão encontrar o técnico Vitor Pereira, que aliás não assinou o contrato ainda. Então até esse momento não foi assinado. Em qualquer momento vai ser assinado o contrato, valendo a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Mas ele, sendo profissional do Corinthians, não pode ficar se apresentando nas instalações rubro-negras como técnico do Flamengo. Eles vão esperar o começo do ano que vem. 1º de janeiro, 2 de janeiro, deve ser 2 de janeiro, que é o primeiro dia útil de 2023. E aí ele vai ser apresentado e tudo mais, a não ser que haja um revertério aí. Muita gente parece estar preocupada, rezando para isso acontecer, e o cara não acerte com o Flamengo. Eu já fiz todos os comentários necessários sobre toda essa questão, a relação do Vitor Pereira com o Corinthians, o Flamengo com o Dorival. Está em vídeos anteriores, de ontem, de antes de ontem. Se você não viu, assista, que você pode estar aqui no canal, na lista de vídeos, você pode conferir a minha opinião a respeito disso. Porque às vezes o cara vem para cá e começa a cornetar: você não vai falar isso, já falei tem 48 horas, 72 horas, e o cara está querendo que eu fale de novo, eu não posso ficar me repetindo. Agora é importante, o Vitor Pereira, ninguém vai admitir isso, mas a partir do momento que ele assinar o contrato, ele começa a conversar informalmente, digamos assim, com o departamento de futebol sobre o planejamento para o ano que vem. Não vai esperar o dia 2 de janeiro, óbvio que não. Vai começar a conversar para traçar planos visando a temporada de 2023. Jogadores que ficam, jogadores que saem, jogadores que podem ser contratados, podem ser dispensados, esse tipo de coisa. Então, isso vai começar a ser dialogado pelas partes assim que o Flamengo tiver firmado contrato, compromisso com o técnico português. Um detalhe importante: a diretoria do Flamengo, vocês sabem disso, eu já falei isso várias vezes, não é novidade para ninguém, ela é fragmentada, ela tem alas. E existem pessoas dentro da diretoria que têm um certo receio com relação ao Vitor Pereira, não pela sua capacidade profissional, mas pelo seu perfil exigente, diante do que aconteceu com o Paulo Souza, que acabou sendo fritado. Esse é um ponto importante que nós vamos acompanhar e observar. Vai ter respaldo? Como vai ser? Ele chega com mais peso do que o Paulo Souza. Ele chega como um técnico que tem mais currículo, tem mesmo, e como um técnico que já trabalhou aqui no Brasil, já conhece o ambiente, sabe como as coisas acontecem, e conhece muito bem o Flamengo, porque enfrentou o time
rubro-negro em 6 oportunidades nessa temporada de 2022, que já se encerrou no futebol brasileiro e sul-americano. O Vitor Pereira está acertado com o Flamengo há 2 semanas. Há 2 semanas que ele acertou com o Flamengo. Isso é uma coisa que irritou o Dorival Júnior, porque estavam negociando com o Dorival, até o Dorival descobrir. E aí, Venê? Boa noite, Benja. Boa noite, Mano, Sheik, Cicinho. Então, para ajudar no debate de vocês, eu vou trazer aqui a cronologia dos fatos pelo que eu sei. Eu confesso para você, Benja, que eu não sei desde quando que Vitor Pereira e Flamengo estão acertados. Eles estão acertados há pelo menos 1 semana. Não sei se foi há 15 dias, mas enfim, tudo aconteceu na sexta-feira, quando a imprensa portuguesa noticiou que o Flamengo iniciou conversas com Vitor Pereira. A partir desse momento, quando eu li a matéria do jornal português Record, eu entrei em contato com representantes do Dorival para entender toda a situação. E o que me relataram na sexta-feira foi o seguinte: Vene, estranho, porque o Edson, que é o empresário do Dorival, está em São Paulo a pedido do próprio Flamengo para poder acertar toda a renovação de contrato. Beleza, o tempo passou, as horas se passaram na sexta-feira, e aí o Dorival, nos bastidores, procurou saber a verdade e descobriu que, de fato, o Flamengo estava negociando, estava muito próximo de ter um acerto com o Vitor Pereira. A partir desse momento, logo na sexta-feira à noite, Dorival reuniu a sua comissão técnica e ali bateu o martelo que não ficaria mais no Flamengo, entrou em contato com o representante dele e ficou decidido, tanto é que ele emitiu um comunicado oficial através de vídeo. E a partir desse momento, o Dorival não quis mais saber de Flamengo, tomou a decisão e até esse exato momento, ninguém da diretoria do Flamengo entrou em contato com o Dorival para dar qualquer justificativa, não teve isso. E o Dorival, de fato, que estava com a renovação muito bem encaminhada, tudo acertado em Florianópolis, curtindo o início das férias, acreditando que no dia 26 de dezembro estaria no Ninho do Urubu, percebeu que foi apunhalado pelas costas e também foi traído nessa história. Então o Dorival ficou extremamente triste, inclusive os relatos que eu tenho de pessoas próximas ao Dorival, que ele chorou literalmente. Tanto é que quem conhece Dorival sabe que naquele vídeo que ele divulgou na sexta-feira à noite, ele estava visivelmente emocionado, abalado, abatido, triste com toda a situação. Inclusive, não foi só os torcedores do Corinthians e do Flamengo que ficaram surpresos. Os próprios jogadores do Flamengo ficaram surpresos. Porque alguns entraram em contato comigo quando eu noticiei que o Dorival não ficaria mais no Flamengo, e esses que entraram em contato comigo não estavam acreditando. Porque todo mundo imaginava que o Dorival fosse estar no comando da equipe em 2023. Em resumo, em suma, Vitor Pereira está muito próximo de assinar um contrato com o Flamengo, válido por 1 temporada, e o custo anual que o Flamengo terá com Vitor Pereira e a sua comissão técnica gira em torno de 22 milhões de reais. Ou seja, não é só a troca de comando, o Flamengo também vai investir pesado, porque mesmo com a renovação de contrato do Dorival, o Flamengo não iria gastar nem a metade desse valor. E para quem acha que o Flamengo tomou essa decisão porque o Dorival poderia ir para a seleção, isso é uma hipótese, porque em nenhum momento o Dorival chegou na conversa com o Flamengo, exigiu cláusula de liberação para a CBF, nada disso. Pelo contrário, a todo momento colocou o Flamengo como primeira opção, porque ele entendia que nesse momento, para a carreira dele, o Flamengo era o melhor projeto. Ele nem estava pensando em seleção brasileira. Então, acho que eu consegui resumir muito bem para ajudar no debate de vocês aí. Ô, Venê, eu não sou baú, viu? O Cicinho é baú, eu não sou. Venê, o Vitor Pereira está 2 semanas acertado com o Flamengo, por isso que ele não foi para Portugal. Ele estava lá meio escondido em Maresias, no litoral norte de São Paulo. Tá bom? Onde eu tenho... Por coincidência, fala. Uma estratégia da diretoria do Flamengo nessa negociação. Em um determinado momento, Bruno Spindel e Marcos Braz, que estão sempre juntos, para quem não sabe, Bruno Spindel é o diretor executivo e Marcos Braz é o vice de futebol. Eles estão sempre juntos nas negociações. Nessa negociação, eles se separaram. Tanto é que o Marcos Braz, de fato, esteve presente no mesmo hotel que o Vitor Pereira estava ou está na Bahia. Marcos Braz estava lá, se encontrou com o Vitor Pereira lá. Então, eu não duvido da sua informação e eu acho até possível, inclusive. Não. O que me estranha... Ô, Benê, não precisa... No mesmo momento que conversava com o Vitor Pereira, conversar com o Dorival a renovação de contrato. Porque era para ter dito para o Dorival, olha só, a gente vai procurar um novo treinador, você pode buscar um novo rumo, um novo clube, um novo projeto. Ô, Benê, não é questão não, pô. Eu tô cravando para você, eu tô falando. O Vitor Pereira está há 2 semanas acertado com o Flamengo. Acertado, tá tudo certo. O Dorival Júnior não renovou com o Flamengo, não é porque a diretoria do Flamengo estava achando que ele ia para a seleção.
Porque muita gente dentro do Flamengo estava descontente com o trabalho do Dorival, apesar de o Dorival ser um cara gente finíssima. Ninguém tem qualquer tipo de reclamação lá dentro do Flamengo contra a pessoa do Dorival, que é um cara fora de série. A gente conhece o Dorival é um cara fantástico, mas não estavam contentes. Muita gente lá dentro fala que o Flamengo foi campeão, não por causa do Dorival, e sim por causa do elenco. Mas, ô Benja, não, não é verdade, não, eu também acho que não é isso, mas a informação é essa. Agora, ninguém quer falar nada. O pessoal do Corinthians não quer se manifestar. O pessoal do Flamengo não quer se manifestar. O Vitor Pereira está lá comendo o acarajé dele. O Dorival também não quer falar. Então, depois os caras não vêm encher o saco, quando a gente fala, pô, mas vocês estão falando umas coisas que não tem nada a ver. Então, aí participa aqui. Está bravo com não, quem, mas mano? O Venê queria complementar. Fala, Venê, por favor. Não, o grande problema, Benja, eu não vejo nenhum problema, assim, analisando toda a situação, do Flamengo querer trocar o comando. O Flamengo tem essa opção, ninguém está aqui dizendo que o Flamengo era obrigado a ficar com o Dorival em 2023. O grande problema era não mencionar isso ao Dorival, não chegar para o Dorival, sentar à mesa e falar, Dorival, obrigado pelos títulos nesse curto espaço de tempo, mas a gente vai buscar um novo treinador. Por que isso não foi feito anteriormente? Por que Dorival e a sua comissão estavam imaginando que estariam lá no Ninho do Urubu no dia 26 de dezembro para iniciar o planejamento para 2023? Esse é o ponto. E eu acho que é isso que é preciso ser discutido no lado do Flamengo. E outra, eu estava ouvindo o debate de vocês, para mim o Corinthians é zero culpado nessa história. O presidente não tem nada a ver do Corinthians. Quem é culpado aí, entre aspas, é o Vitor Pereira, que deu um migué na diretoria do Corinthians e está indo para o Flamengo, e só. E a diretoria do Flamengo por não ter sido justo com o Dorival Júnior. O problema aqui é o seguinte, que o futebol, mano, vive um mundo paralelo. Nas nossas vidas, a gente quer ética, a gente quer honestidade, a gente quer que as pessoas sejam sinceras. No futebol, as pessoas comemoram e vibram e aplaudem quando um cara é mentiroso, quando o cara é desleal, quando o cara fala pelas costas, tá certo? Não tem santinho nessa história. O Flamengo deveria ter agido de uma forma com o Dorival e não agiu. O Vitor Pereira deveria ter agido com o Corinthians de uma forma e não agiu. Então, e tem mais gente que não agiu. Tem, inclusive, Benja, eu vejo na mídia aí muita gente sensibilizada com olha o que o Flamengo fez com o Dorival, que absurdo e etc e tal. Absurdo, gente, com todo respeito a ele, porque eu gosto da figura do Dorival Júnior, mas absurdo, Benja, foi o que o Dorival fez com o Ceará. Quando ele sai do Ceará, abandona o projeto no meio, o Ceará cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Dorival que sempre bateu no peito em falar, não quebro meus contratos e tudo mais, essa é uma característica que eu tenho na minha carreira. Aí pintou a proposta do Flamengo, não, mas pro Flamengo eu abro uma exceção. Então não dá pra bater no peito, cara, não dá pra bater no peito. E eu repito, o que o Dorival fez aí com o Flamengo, quer dizer, o que o Flamengo fez com o Dorival fez com o Ceará. Então, Benjamin, nessa guerra aí não tem santo, não tem santo. Ele tá lá no Ceará, então, com todo respeito ao Ceará... Ele recebe uma proposta do Flamengo. Mas então não bate no peito, meu irmão. Não bate no peito. Mas ele tá batendo no peito em quê? O Abel sempre falou. O Abelão uma vez estava na Ponte Preta, não saiu para dirigir o Fluminense. Mas aí o Abel... Assim como o Voivoda, viu? O Muricy não foi para a seleção. São CPFs diferentes. Voivoda, mas é que tá, você citou um exemplo. Mas você citou um exemplo de uma situação. Ah, então quer dizer que ele não pode recusar? O Voivoda recusou Vasco, ele recusou Atlético Mineiro e um possível interesse do Corinthians. Continuou no Fortaleza. Mas são pessoas diferentes. Mas é que tá, então dá para recusar. Dá para recusar, é lógico que dá. O Dorival Sheik, ele sempre falou que ele não quebrava contratos e quebrou. Eu acho que a maior preocupação aí, que pouco foi falado, é o primeiro desafio, eu acho, do Vitor, se porventura realmente se concretizar tudo isso, é ganhar o vestiário, né? Porque os atletas do Flamengo foram pegos de surpresa e a diretoria, sim, poderia não estar bem satisfeita. Então me responde um negócio, por falar em vestiário. A informação que eu tenho, quando o Vitor Pereira anunciou que ia embora, grande parte do elenco do Corinthians comemorou muito, inclusive os líderes do elenco. Não é a informação que eu tenho, viu? Não é a informação. A informação que eu tenho é que Renato Augusto, Roger Guedes, Fagner, muita gente não queria o trabalho dele lá. Não, pelo menos assim, os que eu falo ainda hoje lá estavam bem satisfeitos. Os líderes? Alguns sim. Desses que eu falei, os caras queriam que ele continuasse? Renato Augusto, Roger Guedes, Fagner? Nunca falaram para mim que não. Honestamente. Acho que o maior desafio, voltando, o maior desafio do Vitor Pereira é conquistar o vestiário, porque... Eu não duvido dessa informação, viu? Eu não duvido dessa sua informação, Benja, principalmente pelo fato do Vitor Pereira ele exigir fisicamente demais de um elenco que muitos não queriam correr. E vou te falar, vai chegar lá o Lázaro, é o que esses caras querem.
O Corinthians tá cheio de gato gordo lá, Benjamin, aquele gato gordo de armazém que tem preguiça de sair pra caçar, que acha que manda no time. Tá cheio lá, tá cheio. No Corinthians. Esses líderes de elenco e tudo mais. Como é que é o gato? O gato gordo do armazém que tem preguiça de sair pra caçar rato, fica deitado no saco o dia inteiro esperando alguém jogar uma fatia de salame, é o Corinthians. E vai chegar o Lázaro, que é o dono da quitanda lá, Benjamin, o gatinho, que bonitinho, joga o salame pra ele. Vão deitar e rolar no Lázaro. Ai. Ô, Vene Casagrande, na tua opinião, o Paulo Souza é o Paulo Souza? Vitor Pereira. O Vitor Pereira não é um cara fácil no dia a dia lá, hein? O Vitor Pereira é um cara aí que gosta de arrumar com as estrelas e tal. Mas, na tua opinião, ele vai ser um novo Jorge Jesus ou um novo Paulo Souza? E para te responder agora, Benja, eu apostaria no novo Paulo Souza, não no novo Jorge Jesus. Por quê? Eu não consigo enxergar que o Vitor Pereira vai dar certo da mesma forma que o Jorge Jesus deu. Inclusive, eu tenho muita curiosidade para saber como os jogadores do Flamengo vão reagir a essas entrevistas coletivas que o Vitor Pereira dá. Inclusive, exemplo, supondo que ele fale a mesma coisa sobre o Gabigol que ele falou do Roger Guedes. Será que o Gabigol vai reagir bem lá no Flamengo? Então, assim, eu não consigo imaginar que o Vitor Pereira terá o mesmo sucesso. De fato, eu não sou contra a saída do Dorival Júnior, mas eu não acho que o Vitor Pereira talvez seja o técnico ideal para assumir esse comando em 2023. Mas a diretoria já optou. É uma aposta. Uma aposta cara, inclusive. Ô, Vene, o Flamengo já tinha tentado o Vitor Pereira antes? Sim, eu só não me recordo em que momento. Não sei se foi após a saída do Jorge Jesus ou quando o Paulo Souza veio. Mas sim, Vitor Pereira já foi um nome especulado. Sim, na época ele não optou para vir para o futebol brasileiro. Tanto é que quando ele veio para o Corinthians, muitos torcedores do Flamengo nas redes sociais ficaram debochando disso. Não quis vir para o Flamengo, mas quis vir para o Corinthians. Então, sim, o Flamengo já te respondendo, o Flamengo já tentou sim anteriormente. E já deve ter um monte de gente xingando a gente. Normal. Pra variar, né? Minha mãe outro dia me xingou. Normal. Só pra repetir, o problema não é o Vitor Pereira ir pro Flamengo. Claro. Não é esse o problema. Tá? Pelo amor de Deus. O problema é a mentira. O cenário que foi montado. Só isso. Eu, se fosse treinador hoje, tivesse a proposta do Corinthians do Flamengo, hoje eu iria pro Flamengo. Óbvio. Então não é esse o problema. Agora, Vene, os memes estão rolando soltos, os memes aí. Põe os memes aí pro Vene Casagrande. Pro Vene Casagrande dar uma olhada aí. O que não falta é meme. Olha lá, olha a sogra aí. Essa foto aí fui eu que tirei, inclusive. Foi você? Foi, no hotel, numa entrevista que eu fiz com o Marcos Braga, lá aqui em São Corrado, no Rio de Janeiro. Olha lá. O Marquinhos tá parecendo a vovozona, né, Oxi? A dona Menga. A véia sarou, fiel. Pai, tem meme pra caramba. E tem mais meme aí, ô Edinho? Põe mais meme aí. A sogra morre aqui. Hã? Cadê, Edinho? Travou aí, Edinho? Quer que é a sua aí, ó. Olha, o médico da sogra do Vitor Pereira foi cuidar da lesão do Neymar e ele já estará melhor no jogo de sexta-feira. Que bênção. Porque o cara é bom, né? Tem mais um aí. Esse aí eu postei no meu Instagram. A sogra. É o Marcos Braz. É a dona Menga. O Marcos Braz, olha lá. Vitor Pereira, estou deixando o Corinthians para cuidar da minha sogra. A sogra. É o Marquinho. É o Marquinho. É o Marquinho. Olha lá. A sogra melhorou lá. Surfando lá. Ela na prainha, Vene. Aí é na Barra. Aí é na Barra. É na Barra? Pode ser Taguatiara em Niterói também, onde eu moro. Caramba, velho. Agora, deixa eu te falar. Olha lá. Olha lá a sogra chegando lá, olha lá. Tá a 1000 por hora. Deu um rolê de skate, andou de bike, fez um supino, correu uma maratona e foi lá visitar a galera. Agora, o Marcos Braz é um avião, né, Sheik? O Marcos Braz... É bom, é bom, hein? O Marcos Braz é o maior dirigente de futebol do Brasil e é o melhor diretor de futebol, vice-presidente de futebol que o Flamengo já teve. 2009, quando eu voltei para o Brasil e tive a felicidade de vestir a camisa do Flamengo, foi o Marquinho, o diretor de futebol. E o Marquinho, assim, ele é um cara impressionante, que ele fala a linguagem do atleta, é um cara que conhece muito de futebol, e o Marquinho está fazendo essa daí agora, e não é novidade para quem acompanha o Marquinho e sabe quem é o Marquinho. O Marquinho, sem sombra de dúvidas, aí é o maior de todos os tempos do futebol brasileiro, é o Marquinho. É o maior dirigente, é o melhor diretor de futebol da história do Flamengo.
Quando todo mundo vem com a farinha, ele já voltou com arroz, feijão, eu acho filé, que ele está entre os 3 maiores de toda a história do futebol brasileiro. O Marquinhos é bom, o Marcos Braz é um avião. Ô, Vene Casagrande, a saideira aí, Vene Casagrande, que eu não posso pisar no Rio mais pelos próximos 2 anos aí. Estão fazendo uma campanha contra mim forte aí. Não tem problema não. Fala aí, Vene. Não, e outra, só vocês mencionaram o Marcos Braz aí, ele com certeza vai ser peça fundamental nos bastidores para ajudar nesse relacionamento do Vitor Pereira com o elenco, porque de fato não vai ser fácil fazer esse equilíbrio aí entre uma pessoa que é extremamente difícil de lidar, que é o Vitor Pereira, com o elenco do Flamengo, que você já conhece muito bem. Então tenho certeza que o Marcos Braz vai conseguir fazer esse elo entre elenco e treinador, comissão técnica portuguesa. E ele tá assistindo a gente, viu, Vene? Porque ele acabou de mandar uma mensagem aí, ó. Ele acabou de mandar, ele mandou aqui pra nós aí, gravou aqui a tela, tá assistindo. Um abraço, Marcos Braz. Ele falou, eu vou ajudar no vestiário, fica tranquilo. E de vestiário, o Marcos Braz é bom demais, né? Mas ele tá assistindo a gente aí. Ele tem que ajudar nessa linha do Vitor, viu? Que dificilmente a cabeça dos atletas vai mudar. Audiência seletiva. É isso daí, nação. Então escreve nos comentários aí sua opinião referente ao técnico Vitor Pereira, nova contratação aí do Flamengo para a temporada 2023. E vamos ver como vai ser a chegada dele, a repercussão na chegada dele. Ele deve chegar somente nos primeiros dias de janeiro, porque tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro. Então vamos ver o que pode acontecer. Deixe sua opinião nos comentários, responda aí a enquete. Vitor Pereira vai dar certo no Flamengo? Aí o Vene Casagrande deu a opinião dele, disse que para ele o Vitor Pereira vai ser igual ao Paulo Souza. Na sua opinião, o que pode acontecer? Escreve nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.